Esse é o genialíssimo Hermeto. Tá um pouco baixo, mas não apite. Esse era o genialíssimo Hermeto Pascoal em Forró Brasil, né? Aí ele pira ali com a questão harmônica. Sejam todos bem-vindos a mais uma live Saxofone para Todos, comigo, Raul Valente. Então, agradeço a todos os colaboradores, amigos e assistentes. Eu acho que é isso, né? Seja bem-vindo, meus alunos, sejam todos bem-vindos, meus amigos. O meu amor, minha Nayara amada da minha vida, está ali me assistindo, eu penso que eu não vi. Meus alunos, Felipão, falta ar, né? Por isso que precisa estudar e ter técnica, senão falta mesmo, né? Então, é um tema que eu amo muito. Então, enquanto o pessoal vai chegando, né, para mais esta live Saxofone para Todos, colocarei mais um pedacinho desse Hermeto maravilhoso, Forró Brasil. Espero que tenham pego a pipoca. Se deixar, eu vou embora aqui, né? Valtinho, bem-vindo. Semifusa, bem-vindo. Ruth, Sandrinha, Felipe. Eu não consegui ver mais quem estava aqui. Meu irmão, Beto, muito bem. A galera me assistindo, muito bem. Obrigado por gastarem esse tempinho para ganharem alguma coisa, né? Musical e de conhecimento. Sejam todos bem-vindos. É verdade, Sandra, um sonzão esse tenor aqui, é o meu favorito, como eu sempre digo, né? Então, essa live só é possível ao apoio, em primeiro lugar, do grande Deus Altíssimo, senão nada seria possível, ao apoio emocional, amoroso e em todas as outras coisas do meu amor a Nayara, aos meus amigos Luthier, Mário, Adriano e André, ao meu mentor da web, o grande Jorge, né? Da Companhia dos Tapetes, não esqueçam, vai comprar tapete, é lá, Avenida das Torres. Microfones, né? Do estúdio Esmaga, e mais de um monte de gente que me dá um apoio legal. E assim vai. Então, na aula de hoje, comecei com o Hermeto Pascoal, fazendo hoje de tenor, estou reativando o tenor em todas as coisas, né? Porque eu estou precisando reformar a boquilha do meu tenor. Então, como muitos me perguntam, professor, ou né, os amigos músicos, pô, que boquilha que é a tua? Que sax é o teu? Então, a relação de equipamento é uma coisa muito interessante. Você pode pegar um instrumento, por exemplo, nacional ou chinês, que baixa o custo, uma boquilha razoavelmente boa, mas você acertar a receita em que faz com que isso tenha uma boa sonoridade. Não é todo mundo que consegue comprar um Selmer francês, né? É algo em torno de entre 30 e 60 mil reais. Então é meio ardito, né? É complicado. Então a gente pode comprar alguns outros instrumentos que funcionem bem. Então é uma pergunta e é uma coisa que realmente incomoda, principalmente aos principiantes. Então, uma das sugestões que eu sempre dou é: compre um Yamaha. Não é um instrumento barato, mas a qualidade, afinação, material e retorno geralmente é um que satisfaz muito. Porém, mesmo assim, você pode acabar comprando gato por lebre. O que eu quero dizer? Sabe aquela história de vendedor de carro? Este carro pertencia a uma senhora que usava esse carro apenas para ir à missa aos domingos. E o carro era carro de locadora. Então, né? Este saxofone pertenceu a um músico famoso que quase não usava.
e ele custa 20 mil reais e tal, tal, tal. Mas pode ver, está impecável, zero. Está com o chassi torto, não afina, foi mandado dar um banho de laca de novo para ele ficar renovado, e você compra aquilo bonitinho, lindinho, e que não vai conseguir nunca afinar com ninguém direito. Né? Se enche de vícios na tua embocadura para contrabalançar toda a ideia do desequilíbrio do instrumento. É como se fosse o braço de um violão empenado, né? Os primeiros lugares que você consegue tocar na ponta do braço ainda vai, mas quando você vem mais para o meio, então há um desequilíbrio na estrutura do instrumento. Isso ocorre nas melhores marcas. Então tem uma coisa assim que eu não sei se é folclórica, mas eu creio, que assim, as fábricas japonesas, europeias e norte-americanas, quando vão exportar, eles preferem o mercado interno. Né? A França prefere a França e Estados Unidos, Inglaterra, né? Onde o dinheiro é mais alto, onde o povo é mais exigente, o controle de qualidade manda esses instrumentos para essas regiões, Japão e etc. A venda é boa, né? Vende-se rápido. E, em compensação, também a coisa assim, esse instrumento ele não ficou 100%, ele está levemente empenadinho, não está afinando. Isso aí vai para o terceiro mundo, manda lá, eles não vão saber a diferença, lá só tem índio. Por incrível que pareça, dá para se dizer que tem um pensamento assim. E acaba vindo muitos instrumentos de baixíssima qualidade, mesmo de marcas famosas. Então, quando você for trocar de instrumento ou comprar instrumento, pega seu professor, de preferência eu, e leve para fazer a compra. Não compre pela internet, sabe? Não compre porque o cara disse que esses sacos pertenciam a uma senhora que só tocava na igreja aos domingos. Mais ou menos assim. Então, o pessoal está fazendo perguntas aqui, geralmente eu respondo depois, né? Então, o Felipe, qual marca eu recomendo? Eu diria, começo pelo Julius, pelo Yamaha, Yanagisawa, este aqui é um Cannonball americano, tem o JK, que é o Julius Carrolet, eu não sei dizer o nome direito, mas se você tiver condição financeira, um Yamaha Custom, ou, claro, o melhor sax do mundo, né, que seria o sax Selmer francês. Ainda existem os Júpiters e as marcas chinesas. A marca nacional deixa muito a desejar, né? Apesar da lata ser muito boa, ter um timbre bom, eu nunca gostei. Então, tem gente que eu conheço que usa sax viril, antigo, com uma sonoridade maravilhosa. Então, coisas assim. Eu tenho o Sérgio Freire, que me vendeu este tenor, ele tem sax de 80 anos de idade, 90 anos de idade. Né? E acaba ocorrendo o quê? Ele pega instrumentos que já foram usados muito, que a lata vibra muito. Então, a aula de hoje seria um pouco sobre como você se situar nessa relação de como eu devo me posicionar com relação à compra e estudos. Né? Então, por exemplo, se você é alguém que quer estudar música erudita, música clássica no saxofone, eu diria assim, vai fazer aqui na minha cidade, tem a Belas Artes, né? uma faculdade de música maravilhosa, para essa linha. Então começa fazendo o ensino básico deles, lá tem um nome de um curso preparatório que dura anos para até você fazer o curso superior. Então segue essa linha. Se você vai fazer para o popular, vem fazer comigo. Engraçadinho, né? Mas é isso mesmo, sabe? Então existem outros professores, cada um com uma visão parecida em alguns assuntos, diferente em outras. Mas com esse tempo todo que eu tenho de experiência, eu diria que eu tenho bastante, como é que eu vou dizer, caminhos que podem ser atalhos para quem quer tocar de verdade. O pessoal que estão aqui, meus alunos, sabem que precisa estudar leitura, precisa estudar técnica, precisa formar um repertório, precisa desenvolver a sua percepção e a sua criatividade. Eu sempre falo desses 5 pontos e sempre vou falar. Então não adianta você ser só apenas um leitor, no caso do popular, entendo bem, né? E não ter swing, não conseguir tocar, não ter sua criatividade. E também, vejo assim, não adianta você ter criatividade, saber tocar e tal, porque pecou de ouvido, mas você ser um analfabeto. Então essas coisas têm que ser equilibradas.
Importante que tenha uma boa leitura com o tempo e ir aperfeiçoando. Né, de Jair? E assim vai. E o ouvido. Meu aluno de Jair que está me assistindo aqui é prova viva. Ele ficou um tempo se batendo. Gente, ele não tirava nada de ouvido. Nada. Pô, passou um tempo, começou a praticar com as dicas e fórmulas maravilhosas e mágicas que eu proporciono. Nada disso. Né? São coisas que direcionamento prático e direto. Para você saber chegar naquele ponto de uma maneira menos sofrida. Não levar 10 anos para aprender um negócio que você pode levar 2. Então, claro, não tem assim, comece a fazer aula comigo que em 6 meses você está tocando na Sinfônica de Berlim ou está tocando em Nova York jazz. Entende? Não tem cabimento. Só se for uma pessoa com muita facilidade, genial, com uma genialidade latente. Né? Então, voltando um pouco. Quando você pega um direcionamento bom de um bom profissional, facilita o teu caminho, encurta as distâncias. Né? Comprar um bom instrumento, então, qual sax eu compro? Peraí, a pergunta está sendo relativa à marca ou ao tipo de sax? Né? Qual o modelo? Ele é um sax alto? Ele é um tenor, um soprano, um barítono, um baixo, um sopranino, né? Um subcontrabaixo? Ele é reto, sabe? Então isso é uma questão de gosto. O conselho que eu dou nessa situação é: qual é o instrumento que você mais se sente atraído? Né? Qual que é aquele que quando você ouve você diz, nossa, como eu queria tocar esse instrumento? Então às vezes ocorre um equívoco. O irmão da igreja está vendendo um sax tenor para mim. Nossa, quanto? Ele está apertado, ele quer R$2.000, mas vale 10, ele precisa para hoje. Você corre e compra. Isso, comprei. Gente, eu amo o som agudo do soprano do Kennedy. Puxa, então peraí. Eu amo uma moto de trail, né, para barro. Amo, é o que eu mais gosto. Mas fui lá e comprei um Jeep. Comprei um Ford Fusion. Não era bem o que você queria, né? Então eu digo, ambos fazem a locomoção, né? É claro que o Jeep no barro também vai servir bem, né? Mas o que eu quero dizer, são diferentes nisso, né? Eu quero dizer, o som, nossa, eu gosto de algo bem agudo, mas comprei algo grave. O sax não leva o jeito. Outro erro muito comum. Apareceu um sax. Nossa, professor, eu nem liguei para você, professor. Eu comprei, estou falando que nem um professor da web que fala dele mesmo, né? E, professor, eu comprei um sax aqui, R$3.000, maravilhoso, lindo, professor. O cara estava vendendo, eu achei aqui, fui na casa dele e já comprei, professor. Nem te chamei, porque senão eu perdi essa oportunidade. Em primeiro lugar, o cara pode até vender rápido em alguns casos, mas geralmente é conversa de vendedor de carro, né? Você pega o instrumento, vai precisar fazer uma reforma, na melhor das hipóteses. Então, digamos assim, na melhor das hipóteses, você foi abençoado e não teve esse problema. Começa a piorar quando você descobre que as almofadinhas internas, essas que tapam os buracos das chaminés, né, que funcionam aqui para tocar o instrumento, elas estão com problema, precisam ser trocadas. A diferença nos valores de luthier entre mais ou menos R$600, R$800 a R$2.500, dependendo da qualidade do material e da qualidade do luthier. Entende? Então, aquele 3.000 já não são mais 3.000. E daí vem coisa pior. Aí começa a ver, tem que trocar tudo, todo o sapatilhamento, todas as molas, todos os calços, né? E ele não afina de jeito nenhum. Ou seja, o barato acabou saindo caro. Claro, você acaba vendendo e assim por diante. Então, a compra do instrumento tem que ser tomada certas medidas, né? Não compre a primeira coisa que aparece. Meu primeiro saxofone servia para plantar flores. Ele funcionava apenas a mão esquerda. A mão direita não tinha nota que funcionasse. E o senhor que me vendeu disse que era um ótimo sax, né?
Em Curitiba tem um vendedor que eu não posso falar o nome assim, né, indicar, mas ele monta sucata e diz que é instrumento maravilhoso. Esse tem que tomar cuidado, né? E assim vai. Então tem de tudo nesse mundo, né? Tem o vendedor de carro honesto e tem aquele que é picareta mesmo, né? Mas a grande maioria quer vender, então faz uma boa propaganda do que está vendendo. Às vezes não quer dizer que a pessoa tenha má índole ou coisa parecida. O que eu quero dizer é que muitas vezes também o cara não entende, é um negociante e não entende. Esse sax é ótimo. Ele vai ver a marca na internet, ele vai ver o preço em lojas e te vende por aquele preço, mas ele não sabe que de quem ele comprou, que o sax está fora de uso. Então tem que tomar um cuidado. Quanto ao modelo, o meu modelo favorito é o tenor. Eu já cansei de dizer, se eu tivesse que ir numa ilha deserta, eu e a Nai, e só pudesse levar por 10 anos um dos sax, eu levaria um tenor, e claro, né, ele é reformadinho na hora, e umas caixas de palhetas, né, fibracel de preferência, para durar meses cada uma. Então, com relação então às partes que a gente tem que ver nisso, é o seguinte: o saxofone é, digamos, a carenagem, a lataria, né? Ele é a suspensão, chassi e lataria do teu instrumento, certo? Onde você entra, bancos e tudo. Porém, tem uma parte muitíssimo interessante que se chama boquilha. Então, a boquilha pode ser de metal, pode ser de madeira, inclusive hoje em dia ainda tem, de ebonite, que é um plástico preto, ou de outros materiais plásticos. A de metal, existem feitas de ligas, existem algumas com alumínio e até aço e com liga misturada a ouro e prata, ou com banho desses elementos nobres, né? Então, cada uma, internamente, tem um formato, tem uma rampa acompanhando o desenho, tem uma abertura maior ou menor, tem um orifício de abertura maior ou menor, tem um degrau dentro ou não. Então, nesses 160 anos, 70 anos de saxofone, como eu já vinha da escola do clarinete, né, que eles já tinham um certo conhecimento, foram desenvolvidos vários modelos para você ser direcionado naquele estilo de som que você gostaria, né? Nisso se juntam, então, mais uma peça, que é a braçadeira, né, que prende a palheta, que é uma, que dizia minha avó, minha saudosa Leonor, uma taquarinha sem vergonha dessa, com esse preço, porque sempre foi muito caro, né? E às vezes você compra e ela não funciona. Então eu comparo isso. Mas qual que eu vou procurar que vai melhorar? Então, existem algumas coisinhas que facilitam para iniciantes. Comprar um sax bom de um luthier na região onde você mora. Ter a orientação do teu professor para isso, certo? Comprar uma boquilha de iniciante não adianta, porque vai ter que se adaptar a certas coisas. Às vezes já vem uma boquilha nele, mas muitas vezes não é algo que preste. Mas você vai testar, vai experimentar. Veja o teu professor e o vendedor ou o luthier tocando. Ah, foi agradável, então no mínimo eu vou fazer esse som que ele está fazendo. Ótimo. Vai experimentar palhetas ou vai usar aquelas indicadas pelo seu professor, né? Eu sempre indico boquilhas Yamaha com uma abertura média, né, tipo 5, né, mais ou menos. A 6 também, 4 também, mas a 5 eu diria. Uma abertura média, não digo com a câmera tipo C, né, ou C estrela, que são fechadinhas e tal. E palhetas Plastic Cover número 2. Ela é uma palheta mole. Se não der, 2,5. Ah, mas professor, eu vou ficar comprando? Exatamente. Você vê num universo em que você tem que ficar testando materiais até você ver a combinação sax, boquilha, abraçadeira, palheta e boca funcionar da maneira que você quer. Então, a dica do professor, a dica do luthier e da loja, muitas vezes, né, quando tem boa intenção, vai direto, já te facilita a vida. Mas nem sempre as receitas funcionam. A partir do momento que você já está com o teu sax, aí vem outro caminho, outras coisas a serem feitas. Mas antes disso, eu vou fazer um som para vocês. Atenção. Isso. Eu vou fazer um som agora, um pouquinho de... Ai, meu Deus do céu. Eu fechei aqui. Espera só um pouquinho. Volta. Vai lá, um som
som para você. Espero que tenham gostado desse som mais relaxante, né? Nada de destruição. Então, continuando o assunto. Após você ter comprado o teu instrumento, o que é muito interessante? Você estudar técnica, você ouvir quem toca, você aprender dicas, né? Além de ter experimentado o material, faz de conta que você já achou o material que funciona bem, e já direciona naquele som que você gostaria, porque provavelmente você viu o teu professor tocando e saiu aquela sonoridade que você gostaria de ouvir, né? Então, aí você vai começar a estudar como respirar, né? Posicionamento da boca, da língua, articulação, né? Nome das notas, dedilhados, técnicas para você poder aprimorar a velocidade dos teus dedos, né? A teoria para saber como aplicar os dedilhados em função do momento musical. O que eu quero dizer? Então, eu toquei uma escala dentro daquela música ali agora, porque ela era de acordo com aquele momento, era pertinente às notas que cabiam, né? Então, quando você faz isso, você então já tem um sopro bom, que é o meu caso, tem os dedos ágeis, respira corretamente e tem uma noção melódica, harmônica e rítmica. Então, quando a gente fala assim, parece, nossa, só isso? Não, isso é infinito, gente. A música, graças a Deus, é infinita, senão seria chato. A gente imagina cantando canto gregoriano até hoje. Não vou nem tentar fazer, né? Depois eu apanho. Eu falei que não ia falar, mas falei agora. Olha só, o que acontece? Seria muito chato. Uma escala só, um momento só. Não há quem aguente, né? Então, quando você vai desenvolver então a tua sonoridade, uma das primeiras coisas que eu falo para os alunos, e eu falo, observe o som que está saindo. Porque tem uma coisa muito interessante na percepção, né? Eu vejo isso na maioria, em todos esses anos eu vi isso. Quando começa a tocar, para de ouvir, porque está pensando na boca, no respirar, olhando a nota, mexendo os dedos, pensando no negócio, e esquece o que está rolando, o que está acontecendo. E é muito comum, quando você foca numa coisa, passa despercebido outras coisas. Então, sempre tente se concentrar no que você está fazendo, né? O Tortato, meu primeiro professor, falava assim, então, você está tocando, se o teatro começar a desabar, não interessa, continue tocando e prestando atenção no que você está fazendo. Se o cara do lado errar, esqueça, não vai parar para criticar ou para dar risada. Toque o teu, né? Porque senão você vai acabar errando também. Então, a coisa da sonoridade, tem uma coisa no início que acontece muito isso aqui, assim, ó. Perceberam que há uma oscilação muito grande no som, parece que está com frio. Então, isso é um erro
geralmente com muito esforço de pressão, ou, no caso, eu só consegui fazer exatamente o que eu queria, porque eu fiquei muito na ponta da boquilha, prendendo a vibração da palheta. Né? Esse tipo de coisa, você deve estar, então, observando como que você está, como que você está fazendo, como que você está posicionando a tua boca. Então, esse eu diria que é o ponto inicial e principal. Quanto que eu estou apertando, quanto que eu estou colocando para dentro ou para fora, né? Quanto estou pressionando a boca, quanto estou colocando para dentro ou para fora, e quanto está a pressão da minha coluna de ar. Então, são 3 elementos que você acaba decorando com o tempo, né? Então, né? Eu não preciso mais pensar. Por quê? Porque o que é tipo teu carro, você está habituado a trocar as marchas, para quem tem carro manual, né? Está habituado a trocar as marchas, a usar a altura da embreagem, automaticamente você não fica mais. Eu acho que aqui eu tenho que. Não, você sente aquele ponto automaticamente. Você interiorizou, bonita palavra, né? Você interiorizou isso, você se adaptou, deixou familiar o que você está fazendo. Então, quando você acaba tocando, a parte da embocadura é essencial, né? Eu acho a minha nota perfeita quando eu faço um apoio com o diafragma, com intercostal, blá, 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 blá. Faço uma coluna de ar compacta, apoiando a embocadura. Quando eu tocava com o peitoral apenas, isso criava como é que eu vou dizer, uma instabilidade no meu sopro, porque eu achava que não existia. Tá? Então, o diafragma, eu vim aprender já bem tarde a maneira correta. Então, passei alguns anos respirando aqui, depois muitos anos respirando aqui, até que eu descobri que é o todo, sabe? Bem isso. Observar então que a nota sai reta, ó. Não interessa o volume, eu tenho que ter um controle sonoro. Aí quando eu vibro propositalmente. Então, a ideia é a seguinte, né? Fazia tempo que eu não falava a ideia é essa, né? Antes eu ganhava R$1 cada vez que eu falava isso. E é que você ouça o que você está fazendo, faça experiências de material e de posicionamento, de respiração. E hoje em dia, hoje em dia é muito fácil você ter celulares e câmeras em casa que gravam bem, em que o microfone tem uma certa fidelidade ao que está sendo feito. Antigamente eles acabavam com o som, você não ouvia direito. Então o que você tem que fazer? Grave o que você está estudando, grave o que você está tocando, grave as suas notas, faça esse tipo de teste e ouça. Né? Quando estiver fazendo aula, ou assistindo uma videoaula, ou ouvindo, observe como o músico ele se comporta. Né? Quando eu toco, como que eu me comporto com meus volumes? Como eu me comporto com a minha articulação, né? Como eu me comporto com o meu vibrato? Se eu exagero, se eu não uso, sabe? Esse tipo de coisa você tem que então ter um ouvido crítico, não um ouvido passivo. Você ouviu o que eu falei? Não. Você ouviu o que eu toquei? Não. Não, aí você acaba perdendo informação e dicas bem interessantes apenas de ouvir.
aquilo que alguém fez e aquilo que você está fazendo. Então, gravar hoje em dia com os celulares, todos os celulares atuais, eu diria que tem uma qualidade muito boa de reprodução daquilo que foi filmado, né, ou gravado. Então, aproveite a tecnologia em seu benefício. Essa história da sonoridade, por que eu frisei bem na sonoridade, né? Porque a sonoridade é que dá um charme. Então, você vai ter que estudar escala, arpejos, licks, frases, harmonia, ritmo, leitura, teoria, né? Tudo isso porque essas são ferramentas que vão te ajudar a tocar melhor. Seja como intérprete de leitura, seja como um compositor, ou seja como um improvisador, né? Falei bastante de novo, né? Vou fazer mais um sonzinho para vocês aqui. E esse eu achei que é bem bonito. E observem, então, como eu uso as notas longas, como eu uso o meu volume. Vê se vocês conseguem discernir entre ele está articulando ou ele está fazendo tudo. Não ouve, né? Apenas vogais, tudo ligado. Ou se eu estou fazendo tudo picado, tudo cheio de consoantes, tipo T e K, né? Por aí afora. Então, mais um sonzinho para vocês antes de terminar a nossa aula de hoje. Hoje eu estou bem calminho, né, perto dos outros dias. Escolhi para mudar um pouquinho, né, para não pensarem que é só música brasileira, pop, blues, eletrônica e etc. Então eu peguei algumas coisas mais relaxantes, que normalmente são músicas relaxantes para estruturas de aço, né? Eu começo a tocar e debulho tudo isso. Então espero que tenham gostado. Hoje foi uma coisa assim, sem teoria musical, né? Não tanto com a parte de teórica e técnica diretamente, mas é que interessante é que se você tiver um bom instrumento, se tiver uma boa orientação e procurar se ouvir bastante e ouvir quem faz bem, você vai se familiarizando com a linguagem, digamos assim, com a ideia. Então, por isso que é muito importante você ouvir os sax que você gosta. Se é tenor, alto, soprano, barítono, baixo, sopranino, não interessa. De repente é clarinete que você gosta, vai lá saber, né? Tentar fazer bastante uma biblioteca musical. Você poder ouvir muito quem toca. Quem toca choro, quem toca samba, bossa nova, frevo, baião. Eu comecei com o Hermeto Pascoal no Forró Brasil, né? Entende? E terminei com uma música de relaxamento, digamos assim. O que acaba ocorrendo? Você tem que entender as linguagens,
os gêneros, os estilos, descobrir qual é o instrumento que você gosta. Se você gosta de ouvir Kennedy com soprano estridente, se você gosta de ouvir Paulo Moura tocando soprano em choro, ou se você gosta de ouvir alguém tocando no barítono, tipo Gary Mulligan, sabe? Esses tipos de coisa. Então, saxofone para todos quer dizer para todos, qualquer um pode aprender. Então, antes de terminar, não esqueçam, na minha bio, no Instagram, tem um link para minhas páginas, YouTube, Facebook, Instagram e o grupo do WhatsApp. É um grupo onde eu estou colocando material frequentemente sobre músicos, sobre ideias, sobre teoria, sobre coisas muito interessantes e realmente coisas divertidas também, coisas para estudo. Então o grupo do WhatsApp está o link está na bio do meu Instagram, Saxofone para Todos, Raul Valente. Né? Raul Valente está lá, eu de ladinho lá, tocando, aparecendo o saxo, né? Tocando não, segurando esse saxo tenor. Então, nesse grupo, você vai estar recebendo dicas, orientações, curiosidades, e posteriormente nós vamos ter um grupo fechado. Mas isso é lá para frente ainda, né? Mas o grupo está pronto. Então, participe, vai lá no meu Instagram, clique lá no Linktree, vai lá e veja, faça parte desse grupo. Tem já um material muito interessante que eu coloco. Coloco músicos tocando de vários gêneros e estilos, curiosidades, material teórico de leitura, né, exercícios, e assim vai. E tudo grátis. Que nem essa aula, toda quarta-feira, 20 horas, online, 100% gratuita. Espero que todos tenham gostado. Eu paro por aqui hoje, né? E semana que vem tem mais. Aguardo vocês, então, na próxima semana. Saxofone para todos. Um beijo e um abraço para todos vocês. Obrigado. Não esqueçam de comentar, curtir, principalmente no YouTube. Se inscrevam no meu YouTube, ok? Eu agradeço. Saxofone para Todos se despede. Comigo, Raul Valente. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Obrigado. E obrigado.